pelas montanhas de Minas, entre essas serras guardado, brilha o berço do... A gente começa esse programa com essas imagens belíssimas de Ouro Preto, mas eu destaco esse lugar onde está a estátua de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, e nesse local a cabeça dele foi exposta antes de sumir. Onde estará? Estou aqui com Alex Borer, professor, historiador do Instituto Federal de Minas Gerais, e vai bater um papo conosco sobre isso. Antes da gente falar de Tiradentes, desse desfecho trágico, dessa barbárie, por que realmente começou a Inconfidência Mineira? Era insatisfação, imposto, quinto? Como é? Eu quero ouvir e entender essa história. Bom, foi um conjunto de fatores, né? Primeiro a gente tem que entender o contexto econômico e cultural de Minas Gerais na segunda metade do século XVIII. Que é bem diferente da primeira metade. A primeira metade é muita gente ainda que é de Portugal mesmo, muitos africanos chegando, que tinham nascido na África e não aqui. Contrabando de escravo, contrabando de ouro. Tudo aquilo que a gente conhece. Na segunda metade do século XVIII não. Já começa a surgir uma espécie de sentimento de que eu não sou de Portugal, eu não sou da África, eu sou de outro lugar. Ainda não existia a ideia de Brasil, mas eles começaram a se sentir ligados ao território. Então, inclusive, o termo mineiro antecede ao termo brasileiro. Eles começaram a se sentir primeiro mineiros. Uma geração também inteira de filhos de mineradores tinham se formado em Coimbra, a única universidade do mundo português, tinham vindo para cá com novas ideias influenciadas pelo iluminismo francês, Então, ideias de Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Inclusive, um deles chegou até contato com Thomas Jefferson, o famoso, um dos pais dos Estados Unidos, que tinha acabado de passar por uma revolução. Então a gente sabe hoje que eles tinham ligação com esses fundadores dos Estados Unidos. Mas explica para nós, quando você fala um deles, você tem que explicar quem eram esses jovens na época, essa classe, classe média, né? Sim, era uma classe, hoje, seria uma classe média alta. Não dá pra gente falar que eram filhos da burguesia, porque a burguesia brasileira ainda estava nascendo, mas eram todos filhos de grandes mineradores, fazendeiros e comerciantes, e eram estudantes. E como todo estudante ele carrega em si aquela coisa das ideias novas, de revolução, insatisfação. Quando eles começaram a retornar para cá, que eles estudam lá e começam a retornar para cá, isso mais ou menos na década de 1770, 1780, eles trazem essas novas ideias iluministas, influenciados pela Revolução dos Estados Unidos, que tinha acabado de acontecer. Somado a isso, a insatisfação popular com a cobrança de impostos, muitos desses grandes mineradores eram grandes devedores também da coroa portuguesa. Isso começou a gerar uma insatisfação grande na capitania de Minas Gerais, especialmente em Vila Rica, que era o centro administrativo, mas também em outras cidades, Mariana, São João del Rei, o antigo Arraial do Tijuco, que é Diamantina. Então, todos esses lugares passaram por um processo de insatisfação. Precisava de uma liderança e de um estopim para começar. O estopim foi a famosa cobrança chamada de derrama, que era o momento previsto pelo rei de Portugal, mas nunca cumprida, que seria o momento que um dia específico que todos os impostos atrasados seriam cobrados à força. Então você arrombaria casas, enfim, você tinha que pegar ali o que a pessoa tinha. Nada de refis, era invadir a casa, pegar. E completar aquilo que os mineiros estavam devendo, porque durante anos não era possível remeter a quantidade de ouro que era devido à coroa portuguesa. E então começou a gerar ali o momento ideal para acontecer. Eles precisavam de uma liderança, porque são várias lideranças que vão aparecer, eles precisavam de uma liderança intelectual. Isso acontece com Tomás Antônio Gonzaga, um cara extremamente culto que viveu aqui. Ele era português, na verdade, mas era muito culto, viveu aqui na segunda metade do século XVIII, ele era ouvidor, um cargo importante do judiciário. Provavelmente, se acontecesse a Revolução, ele seria o primeiro presidente. A gente vê nos autos da Devassa, que são os documentos que foram gerados no processo, que ele tinha essa ascendência política sobre os outros. E precisavam também de uma cara popular, de alguém que fosse do povo, que falava a linguagem do povo. E essa figura vai ser justamente o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então a gente tem um líder intelectual, aquele que seria o líder político provável, e um líder popular, meio que nasceu ali de uma forma bastante espontânea. E sobre o Tiradentes a gente vai ter várias visões diferentes da historiografia, não é uma figura unânime.
Tiradentes, porque ele era dentista? Sim, não é isso? ele tinha um ofício, não era dentista de formação, mas ele aprendeu isso de forma informal, né? Digamos assim, autodidata. Autodidata, de uma maneira informal. E ele era especialista não só em tirar dentes, mas ele fazia dentes de osso, tal, punha dentes. Muitas vezes ele não cobrava. Implante, né? Ele passou a ser muito popular, entre outras coisas, por causa disso. Além do posto de alferes. Ele era alferes da cavalaria. Ele era um alferes que corresponderia hoje a um segundo-tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, do qual ele é patrono. E aí, como figura popular, qual foi o papel dele? O que ele fez para ele, digamos assim, ser o alvo principal de ira de Portugal? Vários motivos. Primeiro, ele era muito mais conhecido que os outros. Os outros eram intelectuais que viviam dentro dos seus escritórios, né, digamos assim. Muitos eram milionários também, que a população também não gostava. Tiradentes era um cara popular, um cara pobre, né, ele não tinha muitas posses. A única posse que ele tinha era um terreno nesse bairro que a gente está, inclusive, um terreno que ele compra e depois a filha dele tenta reaver o terreno e não consegue. Ele morava numa casa de aluguel, ele não chegou a construir. Então era uma figura popular, carismático, essa profissão dele de dentista e o próprio fato dele ser um dos dragões fez ele ser conhecido em Minas Gerais, porque ele patrulhava as estradas, então ele conhecia muito bem Minas Gerais. Outra coisa, tem isso também, ele tinha que ser alguém que conhecesse muito Minas Gerais e tivesse contatos. E outra coisa importante também, que a gente não pode deixar de pensar, é que precisava do apoio militar. Sim. Então ele não era o único militar, não. Inclusive o chefe dele estava envolvido também, que é o Francisco de Paula Freire de Andrade, que era um tenente-coronel. O segundo nome depois do governador. Cada um sugeriu uma coisa diferente. O Tiradentes, por exemplo, ele queria prender o Visconde de Barbacena se ele se opusesse, ele teria que ter a cabeça cortada, a cabeça seria trazida para Vila Rica, Vila Rica deixaria de ser a capital a favor de São João del Rei, que é muito mais plana, né, mais próximo do litoral. Vila Rica seria uma cidade universitária, né, a primeira universidade seria fundada aqui. Grandes forjas de ferro, né, que precisaria de ferro para produzir armamento. Eles queriam fazer uma revolução industrial, dá para a gente ver isso. Hoje a gente estaria muito mais na frente hoje. É uma carta de intenções extensa, né? Com várias coisas. Sim, tem muita coisa. O Tiradentes queria que a escravidão fosse abolida, outros não queriam, Tiradentes queria. Todo mundo que tinha dívida teria dívidas perdoadas. Isso, inclusive, agradava muito os milionários, que eram os principais endividados. Tiradentes ele conseguiria principalmente o material humano, as pessoas para pegar em armas. Esses milionários teriam que manter, né, os exércitos, as guerras que aconteceriam. E o Tomás Antônio Gonzaga seria o responsável, junto com outros intelectuais como Cláudio Manuel da Costa, de fazer todo o contato político com os Estados Unidos, principalmente, com outras nações europeias, para se estabelecer o país, seguindo mais ou menos o passo a passo da América do Norte. Mas aí veio uma traição, né? Isso. Um deles, o Joaquim Silvério dos Reis, né? Ele não foi o único que faz a delação, mas ele é o mais famoso, ele é o primeiro. Puseram na conta dele. Puseram na conta dele. Ele tem uma ideia, né? Ele pensa, se acontecer a revolução, eu vou ter as dívidas perdoadas. Ele era um dos grandes devedores. Mas se eu também denunciar, eu tenho as dívidas perdoadas. Porque se você fizesse um favor para a coroa, você também tinha as dívidas perdoadas. Ele preferiu fazer a denúncia. Ele preferiu trair o movimento, pensou somente nele, e aí aconteceu. Isso. Aí começaram as perseguições, a busca por todos. Sim, ele marca uma reunião com o Barbacena lá em Cachoeira do Campo. O Barbacena pede para ele escrever uma carta-denúncia, a famosa carta-denúncia, né, do Silvério dos Reis. O Barbacena fala para ele ir atrás do Tiradentes, porque nesse momento o Tiradentes não estava em Minas Gerais, ele tinha ido para o Rio de Janeiro para tentar conseguir apoio. Eles sabiam que era necessário que o Rio apoiasse, porque precisava de uma saída para o mar. Não existe país ilhado, né? Então o Rio tinha que entrar no movimento. Como ele era muito conhecido no Rio, ele tinha se dirigido até o Rio. E o Silvério vai atrás dele para tentar descobrir onde que ele estava, ele ia ficar numa pensão. Para dar o serviço completo. Fazer o serviço completo. O Tiradentes é preso no Rio de Janeiro, ele até tenta esboçar uma reação, ele estava armado, ele já sabia mais ou menos que ia ser preso, algumas pessoas já tinham falado com ele. E as outras prisões acontecem aqui na região, especialmente em Vila Rica. Inclusive é uma lenda que na noite que antecedeu as prisões, uma figura encapuçada, né, ela roda as ruas de Vila Rica batendo nas portas falando, foge porque você vai ser preso. Mas a verdade é que nem se esboçaram nenhuma reação, eles foram presos no dia seguinte. Acho que a maioria eram pessoas tão poderosas que eles não achavam que iria acontecer. Queria acontecer. Hoje alguns historiadores acreditam inclusive que o próprio Visconde de Barbacena, ele sabia dos movimentos
e estava de olho também numa possível república, onde ele também poderia ser o presidente. Beneficiado. Mas quando acontece a delação, ele não tem outra saída a não ser prender alguns amigos dele. Né? Eles vão todos presos, vão para o Rio de Janeiro, ficam 3 anos presos, todos são condenados à morte, são 11 condenados à morte, mas 3 dias depois eles têm a pena comutada a degredo, ou prisão perpétua, ou degredo para a África ou Portugal. Ficaram super felizes, inclusive. Tomás Antônio Gonzaga, que é digamos, o segundo ele mais vai famoso, para a África, isso. E o Tiradentes, inclusive, fica super feliz vendo os amigos serem soltos. Ele teria falado até aquela famosa frase: se eu tivesse 10 vidas, eu daria as 10 vidas. Né? E ele, então, no dia 21 de abril de 1792, numa procissão grande, muito portentosa, que acontece nas ruas do Rio de Janeiro, ele é conduzido em procissão, acompanhado por dragões, pela população. Ele é executado, né, numa grande forca que é armada no local. Há pedaço dessa forca, tanto no Rio de Janeiro hoje, quanto aqui em Ouro Preto, Museu da Inconfidência. Ele é executado, a cabeça dele é cortada, né, os 4 membros também. Os membros são espalhados na estrada entre Rio de Janeiro e Vila Rica, e a cabeça fica aqui em Ouro Preto, onde ela é roubada alguns dias depois. Pois é, essa é a informação que lá no início eu falei e agora a gente chegou. Ela é roubada e quem roubou e onde ela está? A gente não sabe exatamente quem roubou. Eu acho que algum amigo dele, provavelmente militar. Ele era uma figura muito querida, como eu disse, muito popular. E deixar a cabeça exposta era uma forma também de uma segunda morte. Além da morte física, uma morte também espiritual. Você não tem um túmulo decente, missas, etc. Então, roubar a cabeça e provavelmente enterrar a cabeça num campo santo, no cemitério ou dentro de uma igreja seria a forma mais condigna com o século XVIII de homenagem ao Tiradentes. Pós-morte, legado, essa questão de Tiradentes parecido com Jesus Cristo, essa coisa. E aí, valeu a pena? Para Minas Gerais, a gente concorda que sim. Mas, e para ele, será que ele lá onde estiver, ele pensaria assim, valeu a pena? Eu acho que se o Tiradentes pudesse ver hoje o que aconteceu com a figura dele, ele se assustaria. Ele acho que não teria a mínima noção do que ele ia virar o grande herói brasileiro, né? A figura mais famosa do Brasil. Dia 22 de abril, o Brasil é descoberto e não é feriado. O feriado é o dia da morte do Tiradentes. Isso mostra a importância grande que ele tem historicamente. Ele morre como uma espécie de convertido, parece que ele se converteu mesmo à religião, ele morre segurando um crucifixo. Então ele não morre com essa ideia de ser um herói nacional, né? A ideia de herói nacional é posterior. Não foi ideia dele, mas digamos que o povo de Minas Gerais pegou isso como um salvador, digamos assim. Sim, o primeiro momento que ele vira uma espécie de herói foi quando, em meados do século XIX, se constrói uma coluna chamada Coluna Saldanha Marinho, que existe aqui ainda, que homenageava os Inconfidentes. E depois, no final do século XIX, quando a família imperial a expulsa, precisava de achar um novo herói. Não podia ser o Dom Pedro I, que tinha feito a independência, mas porque era filho do que eles tinham acabado de expulsar. Não podia ser o próprio Dom Pedro II. Tinha que ser um novo personagem. E aí os olhos do Brasil inteiro se voltaram para Minas Gerais, onde já se estava cultuando um novo personagem, que era o Tiradentes. E o Tiradentes passa a ser, então, uma espécie de novo Cristo do Brasil. Na documentação da época a gente vê isso. Eles queriam criar um novo Messias, queria que Ouro Preto fosse a nova Jerusalém. Então, colocam ele barbudo, ele não tinha barbas, ele morre careca e sem barbas, está na documentação. A primeira coisa é raspar o cabelo, né? Ele morre careca e sem barbas. Mas tinha que transformar ele numa espécie de Jesus, ele tinha que ter seu próprio Judas. Então, elegeram o Joaquim Silvério como o primeiro delator, como se fosse o Judas. Assim como Jesus, ele precisava de ter seus apóstolos, então ele tinha os seus inconfidentes, né? Muitos se falam até em 12 inconfidentes, não são 12, são mais de 30 inconfidentes. Mas é a ideia de realmente... Tiradentes, esse lugar que ele não nasceu na cidade de Tiradentes, hoje fica em Ritápolis. Mas naquele momento pertenceu, durante o momento, à cidade de Tiradentes, que hoje leva o nome dele. Tiradentes seria Belém, né, onde Jesus teria nascido. Então há a ideia de criar um Cristo do povo. E essa ideia surte efeito. Né? Ele é a figura mais famosa do Brasil, e quando a gente olha a figura dele na Praça Tiradentes, provavelmente não tem nada a ver com a figura dele original, a gente pensa em Tiradentes, mesmo ele parecendo Jesus. Né? É uma pena que o tempo tenha acabado. É uma aula de história e aí a gente vai entender tudo. Anda comigo que você brilha para conhecer pessoas, lugares e sabores e muita história. Alex, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, viu? Agradeço. Espetacular esse programa. Fico com mais essas imagens aí da Praça Tiradentes, de Ouro Preto. Tem muita história. Semana que vem, mais Ouro Preto.
Quero que a justiça reine em meu país.